Saudações azulinas, amigos do canal Ricardo Coração de Leão. Galera, estamos aqui no nosso pós-jogo aí para falar sobre o que foi essa partida do Clube do Remo diante aí de mais de 20 mil pessoas ali no estádio Mangueirão, o Colosso do Bengola, meus amigos. Não foi fácil, galera, não foi fácil. Confesso a vocês aí que a gente tem que trazer algumas dinâmicas do que a gente viu no jogo. Um Clube do Remo ainda combalido de determinadas situações que aconteceram ali nos seus bastidores, e a gente viu no pós-jogo ali algumas entrevistas, inclusive do Máriozinho, né? O Máriozinho, que muito chateado ainda, ele falou até, se expressou, contra a traíra, se a gente tá aí mostrando, poderia não ser desse jeito, e a gente consegue ver o desabafo daqueles que permaneceram, né, gente? Inclusive, havia até uma postagem do Pedro Rocha dizendo só os leões ficam, né, gente? Então eu acho que todo mundo ficou, sim, com um certo uma certa indignação no coração da situação que foi quanto à saída do Daniel Paulista. E a gente vê isso agora, né, galera? Pós-jogo, o time se empenhando em campo, claro, galera, de maneira, certo momento, muito nervosa. E aí o adversário, sabendo disso, aproveitou e empurrou as suas linhas altas para cima do Clube do Remo. Porém, voltou aquela letalidade que havia perdido, e até nesse jogo perdemos alguns lances ali que eram para dar uma dinâmica melhor e uma melhor tranquilidade para um Clube do Remo aí que performava bem. Chegamos agora aos 20 pontos, tá? A gente permanecemos ali coladinho no G4 com 20 pontos aí, atrás somente do Curitiba, que também tem 20, né? Tá na quarta posição ali, tem vantagem de vitória, e por isso o Clube do Remo tem que performar para buscar mais vitórias. Nós sabíamos a princípio, galera, que seria um jogo difícil. Eu falei para vocês durante a semana sobre o Operário, e os bastidores do Clube do Remo entonaram a condição do Clube do Remo se apresentar de forma até nervosa, tá? Muitas das vezes o Clube do Remo imprime um certo respeito que ele deixa até nós assim com a pulga atrás da orelha de respeito é covardia, né? Vocês sabem que o Clube do Remo no primeiro tempo entrou com uma formação e no segundo tempo terminou com outra, até porque decorria do que pedia o jogo naquele momento. E o jogo pedia sim Regis, gente. Pedia Regis. O jogo pedia Regis. O jogo pede Regis. Porém, eu não vou sacrificar aqui agora, porque ele próprio, na entrevista do pós-jogo agora há pouco, falou também da sua condição. Tem uma contratura que ele ainda sente um pouco. Então ele vem recuperando ela e não pode forçar tanto. Ele tem vontade sim, porém não pode forçar para não prejudicar o seu melhor futebol, até porque é um atleta de 30 e poucos anos já, então tem que ser cadenciada a sua recuperação. Mas super bem, deu uma dinâmica melhor no jogo com a sua entrada e modificou a situação do Clube do Remo aí, tanto ele quanto o Davó, até porque nós tivemos alguns setores que performaram muito abaixo, tá, gente? Era um Clube do Remo que ia a campo sem Felipe Viseu, mais centralizado com Adailton, já que Viseu sentiu logo ali acho que foi até no aquecimento, porque ele estava no banco com uma bolsa de gelo, então não foi ontem no pós-treinamento. Talvez ele tenha vindo de ontem combalido e hoje no último teste para entrar no jogo acabou sentindo mais ainda. Mas era aquele Clube do Remo performando naquela espécie de um 4-3-3 ou num 4-2-3-1, se vocês quiserem melhor assim, até porque o Pavani fez aquela que ele fez no Repá, dando uma melhor saída ali no setor lateral direito, já que ele deixava avançar muito o Marcelinho, que jogou bem, provavelmente sentiu alguma coisa, porque não veio para o segundo tempo, no seu lugar viria o Cadu. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os individuais. Porém, era um Clube do Remo que mostrava buscar o melhor entrosamento daquele lado direito, que funcionou super bem no começo do campeonato. E teve certas jogadas que até funcionou. Porém, faltava a letalidade. Perdemos alguns gols ali com Adailton, o próprio Janderson também deu um chute excelente ali, ela passou muito perto, né? Foram os que mais performaram no ataque do Clube do Remo. Adailton, o próprio Luan deu uma cabeçada para fora ali em certo momento do jogo. Mas era um Clube do Remo que chegava, mas em suas falhas individuais no setor defensivo, principalmente com o Luan na sua saída, porque o Clube do Remo joga assim, gente. Ele deixa o 5, o volante, ele vai passar por todas as bolas. Todas as bolas do time do Clube do Remo passam na mão do volante. E o volante nosso atual, que nem vamos juntar com ele no próximo jogo, que é o Luan, estava errando alguns passes ali. Com isso dava até melhor oportunidade para o adversário. Porém, nós temos ali também o paredão Marcelo Rangel, que é excelente na sua performance, gente. Marcelo Rangel. Apesar de eu ter achado que aquela bola dava... É porque tu te acostuma tanto
né, com o cara performar tão bem, eu achei que aquela bola dava para ele pegar ali, né, que o cara pegou justamente no Luan, faz um giro em cima do Luan ali, né, um giro de corpo, o Luan perde aquela jogada e o cara chuta de primeira ali, faz até um belo gol do time do Operário, já aos 2 minutos do segundo tempo. Já que no primeiro nós saímos no 0-0. Era um clube do Remo que ia performando bem, gente, porém o Operário também não era um time que, digamos, deixasse a desejar, porque também ele vem com 12 gols na temporada, agora 13, né, que fez um no clube do Remo. Ele vem com 13 gols agora na temporada. O clube do Remo tem 14, então seu ataque funciona bem. E vocês viram que a dinâmica dele é a linha, aumenta a linha e compactua, faz a compactação e vai para cima do adversário, empurrando o adversário para trás, né, e ali tenta performar. Porém, como a gente havia falado no vídeo falando sobre o time do Operário para vocês, o que a gente disse? Eles deixam a costa, era o que o clube do Remo estava buscando. As bolas longas na costa do adversário. Inclusive uma hora saiu o Adailton na frente, né, e perdeu um lance lá quase que incrível, né? Saiu o Janderson também. Até em certos momentos houve uma dinâmica que eu estava vendo que tanto o Adailton quanto o Pedro Rocha estavam aparecendo impedido em bolas que o clube do Remo estava no setor defensivo e eles não estavam se movimentando lá na frente. Isso faltou muito no primeiro tempo do clube do Remo. Essa melhor dinâmica do ataque, tá? Até a melhor saída também. Porque o Pavani, se ele vai sair de trás com a bola, o que acontece? Ele vai abrir margem para o Marcelinho e para o Janderson. Porém, o setor do ataque tem que movimentar. E isso a gente não viu, né? Inclusive com algumas peças performando abaixo, tá, gente? Mas pro segundo tempo, o clube do Remo já viria com uma mudança. O Cadu no lugar do Marcelinho. Gente, aí o adversário foi para cima daquele lado direito do clube do Remo, se aproveitou e agora a gente pode até conciliar, não sendo duro com o Cadu. Sabe que o menino é novo da base, mas faltou mais ali. Faltou muito nervoso, perdendo os passes, né? Ele substituiu o Luan em perda de passes ali, creio eu. Daqui a pouco a gente vai verificar outro dia as performances individuais de passes, tá, gente? Então o que acontece? O Cadu foi o que mais sofreu daquele lado direito, perdendo bolas, não apoiando tanto, certa hora até sendo dominado pelos adversários ali daquele lado, tá? E o clube do Remo já perdia o jogo nesse momento, com 2 minutos levou o gol e isso coisou muito pra gente, né? Coisou muito pra gente e a gente acabou, né, sentindo. Porém, vieram as mudanças. Já aos 14 minutos ali, 12 minutos, ele substituiu o Pedro Castro, que viria apagado nesse jogo, pelo Regis, que entrou super bem na partida, e botou no lugar do Janderson, que já não performava tão bem assim, o próprio Davó, né? E aí o time do clube do Remo foi para cima, gente. Foi para cima, tentando, né? E com isso o gol surge aos 20 minutos ali, deixando a gente numa certa aflição. Antes de tudo, o clube do Remo tinha até chegado com uma bola linda do Regis ali, né, gente? É doido, caramba. Mas é o Regis, né, cara? O cara que pensa o jogo, eu não falei para vocês? Ele pensa o jogo, gente. Porém, ele não consegue defender. Então tu tem que trabalhar o Regis para ter dois na contenção dele que façam a defensiva e ele consiga trabalhar melhor a visão de bola. E ele realmente botou o time para cima, que até a sua entrada o time estava muito nervoso, muito, digamos, passa todo aquele rebuliço na cabeça do jogador com toda certeza, aquela pressão vem do que vem acontecendo e você traz muitas das vezes até para dentro de campo, né? Porém, quando você tem um cara que pensa ali no meio campo, você faz a diferença. Era o Regis que buscava muito ali a melhor dinâmica, levantava a cabeça, partia, tocava melhor, né? Lindos passes, teve um drible de corpo que ele deu no cara, que o cara até agora tá perdido, tá? E com 20 minutos numa bola despretensiosa na lateral, saía o gol do clube do Remo, na bola que bate e rebate dentro da área. O nosso capitão Reinaldo faz ali um golaço, né? Golaço, gol de empate, golaço, meu irmão. Nessas horas a gente explode, porém o árbitro viu não sei o que, né? Ele viu, ele tava de frente, o Reinaldo tá de costas, e se ele viu mão ali como? Aí o primeiro lance que o VAR bosta é aquele lance que parece que bate na mão, né? Mas porém o lance quando pega o lance da câmera de costa mesmo, dá pra ver que ela vai na barriga dele, e o Reinaldo foi muito feliz naquela bola e bem posicionado, fez o gol ali de empate do clube do Remo aos 20, galera, aos 20, olha. E aí, gente, a gente explode, cara. Tu vai, né, tu torce porque o time adversário soube aproveitar dos momentos do clube do Remo desde o primeiro tempo. Era um jogo no começo muito truncado ali. Depois faltou mais dinâmica do clube do Remo. Até o Pedro Castro vinha muito apagado até essa substituição
muito apagado e o Clube do Remo não tinha uma melhor dinâmica de saída ali. E com isso você vai perdendo algumas peças e vai cansando, né? Até as correrias do Adailton vão diminuindo um pouco mais, tá, galera? Mas aí o Remo continuou trabalhando o seu amasso, né? Puxa aqui, puxa de lá. Regis novamente aos 34 minutos aparecendo ali quase. Aquele cara teve um tempo de bola excelente, mas era pro Regis bater que nem o cara fez o gol no Marcelo Rangel lá. Ter batido no cantinho forte, que era a lona. Mas aí é Regis, né, meu irmão? Eu não vou, quem sou eu? Apenas um Ricardo. Sou apenas um torcedor azulino, né? Galera, eu tô feliz porque meu irmão foi muito tenso esse jogo pra mim. Muito tenso mesmo, confesso a vocês. Olha, daqui a pouco eu vou dar ali no chá de camomila aí, porque não tem condições. Galera, e aí, aos 45, numa jogada que sai do pé do Regis, ele acha o melhor, ele acha o Davó, que toca pro Pedro Rocha. Pedro Rocha abre ela na dinâmica pro Sábio, que aparece sozinho e bate ela cruzado, né? Sábio tem dessas perspectivas, né, galera? Vocês viram, ele bate ela cruzada, né? Por entre o goleiro, o zagueiro, por baixo da perna do goleiro, e a gente explode ali. Clube do Remo 2-1, galera. E aí, meu irmão? Bora segurar o resultado e partir para cima. Ainda tivemos a última oportunidade mais clara de gol do Clube do Remo, que era para consagrar a água Dodô. Sozinho, gente. Sozinho no lançamento, sozinho. O Dodô de cara bate-me aquela bola para fora. Mostra mais uma vez que não dá pro Dodô. Sinto muito. Porque hoje, gente, deu para ver a falta que faz algumas peças ali. Você via que o Clube do Remo, com o Pedro Rocha, já não performava tão bem. O Pedro Rocha, para mim, ele fez só esse lance aí que ele tocou pro Sávio. Ele vinha muito apagado. Então aí você vê que tivesse outra peça para colocar no seu lugar, era a melhor coisa que tinha pra gente ali. Até porque ele não estava defendendo, ele não estava atacando. Ele estava muito apagado e muito fixo naquele lado esquerdo ali, não descendo tanto, e aí ficou perdido na marcação. Certas horas, como eu falei para vocês, ele parecia impedido, o Clube do Remo não estava nem no ataque, meu irmão. Então, não dá. Pedro Rocha tem que melhorar essa dinâmica aí, tá? Bom, gente, o que a gente viu desse jogo serviu de superação, porque o Clube do Remo teve uma semana assim conturbada nas suas bases, no seu alicerce profissional realmente. A saída do Papelinho, ela foi suprida pela chegada do Marcos Braz, né? Porém, quando você não espera a saída do treinador da forma que foi, o Clube do Remo sente. Mas indo para a individualidade, para a gente terminar nosso vídeo, o Marcelo Rangel, para mim, galera, ao comando, claro, o Clube do Remo estava ao comando do Flávio Garcia. Parabéns, a primeira vitória do Flávio Garcia aí, tá? Marcelo Rangel, excelente novamente, um bom goleiro. É um cara que quando o Clube do Remo precisa, conta com ele e com certeza vai ter o seu empenho total. Klaus e Reinaldo, gente, a dupla dinâmica. O Klaus super bem, super tranquilo, passa uma certa tranquilidade pra gente ali na zaga. Eu gosto do futebol do Klaus, tá? O Reinaldo novamente apoia muito, tem um bom passe, tá criando coragem, gente. O Reinaldo tá criando coragem, ele vai ao ataque, quando o time precisa ele vai, né? E aí ele faz o gol do empate pra gente. Então excelente o Reinaldo aí, pra mim, parabéns, tá? O Marcelinho tava indo bem, gente. Eu acho que ele sentiu alguma coisa pra sair, porque ele tava tentando performar naquela condição com o Janderson ali na ponta direita, já que o Pavani descia para construir. Quando fazia a linha de 3, o Clube do Remo sai com a linha de 3 e fica um centralizado, que é o próprio Luan na frente. Então fica aquele quarteto ali, em triangular, né? Então ele tentou com o Janderson, aquela velha jogada deles, porém não, mas ia tentando e no segundo tempo não voltou. No seu lugar entrou o Cadu, super nervoso. Eu não gostei, confesso a vocês. Eu vejo o Cadu aí que está diminuindo muito do seu futebol e tem que ficar alerta. Tem que ficar alerta porque tem que performar, que ele é um dos nossos ativos. A gente torce muito pro Cadu. Eu torço muito pro Cadu, gente. Demais. Mas nesse jogo e no jogo passado eu não gostei. Pavani, gente, né? Pavani novamente naquela construção que eu falo para vocês. O Pavani, o problema dele é o déficit defensivo dele. Mas quando deixam ele pensar, ele girar, ele cadenciar o jogo, ele faz isso. Se aparecer uma melhor dinâmica de movimentação no meio campo, ele faz o passe, né? Inclusive fez algumas faltas. Acho que nesse jogo ele nem tomou cartão amarelo. Eu vou verificar no próximo vídeo. Mas foi bem.
né? Para mim foi bem o Pavani, performou do início ao fim, então foi um bom jogo do Pavani, tá? O Luan, tirando as falhas de passes curtos, melhor poder de decisão, para mim foi bem na defensiva, aparecia super bem, supria certa necessidade de ponta, de ataque, ele aparecia em todos os lugares, todos os setores do campo, às vezes centralizava entre os dois zagueiros, às vezes saía e ficava na frente para receber de costa a bola, o melhor passe. Errou muito no início, então uma partida pode-se dizer razoável. Saiu para a entrada do Ivan Alvarino, que não deu para a gente mensurar tanto seu nome, ficou no setor de marcação, então tá bom Alvarino, né? Sávio, lateral esquerdo, fez o gol, ainda performou um pouco abaixo daquilo que a gente tem acostumado, mas foi bem, né? Marcou naquilo que dá para ele marcar, que vocês sabem que ele não é um exímio marcador, mas marca, e para mim fez o gol. Parabéns ao Sávio, aí vai se tornando um dos que, quando o clube do Remo precisa, ele supre a necessidade. Pedro Castro, gente. Pedro Castro foi um a menos pro clube do Remo. Não só ele, tá? Mas foi um a menos. Não supria a necessidade de marcação. Porque nós temos jogadores que marcam. Jogadores que, digamos, fecham espaços. Não são bem de marcação porque fazem falta à toa, mas fecham espaços. O Pedro Castro, ele é para fazer isso. Porque na sua frente joga o Pedro Rocha. Então o Pedro Rocha não é bem na marcação. Então o Pedro Castro é para ficar na contenção. E ele não consegue, errando passes, certo momento nervoso. Eu não gostei da partida dele. Foi substituído pelo Regis, já falando do Regis. Mais uma vez, excelente Regis aí. Eu parabenizo, espero que ele chegue ao seu 100% para começar a jogar desde o início do jogo. Porque para mim, se eu vou utilizar ele meio tempo, eu tenho que utilizar ele dentro de casa, principalmente no início do jogo, né? Ou ele pode dizer, ah não Ricardo, mas quando ele entra o adversário está mais cansado e então é mais fácil. É aí que está o dia a dia do clube, né gente? Então para mim, parabéns Regis, parabéns mesmo. Na ponta direita, nós tínhamos o Janderson, ainda fora de ritmo de jogo, porém tentou as carreiras, uma hora apareceu sozinho, quase faz um golaço, então foi uma partida razoavelmente de média para boa. Né, pode-se dizer assim, média para boa, depois cansou, entrou no seu lugar o Matheus da Vovó, que aí acelerou aquela ponta ali para cima mesmo e mostra para nós que chega com vontade, né? Matheus da Vovó, que é um dos indicados do Daniel, né? Como é as coisas, tá? E centralizado nós entramos com o Adailton. Eu vou deixar o Adailton para depois, eu vou falar do Pedro Rocha logo. Pedro Rocha estava apagado, gente. Pedro Rocha, ele sumido na partida. Apareceu duas vezes no primeiro tempo impedido. Sem ele performar. Só foi um chute pro rumo dele lá. Então tem alguma coisa que tem que ser conversada. Para uma melhor saída da marcação. Tudo bem, ele participou do gol. Ele que deu a assistência pro Sávio. Mas não, isso é muito pouco. O cara que é o artilheiro do campeonato. Ele não pode perder esse lance. Ele não pode deixar de performar bem em nenhum jogo. Então o Pedro Rocha tá na hora. Né, conversa aí, né, se apega, que ele é muito religioso. Então nossa santinha aqui te abençoe, cara, que eu acredito muito no teu futebol. Mas na frente nós deixamos com o Adailton, gente. O Adailton é aquilo, ele corre, ele parte, cego, arrancada. Só que aí tu tem ele e Pedro Rocha que chutam para gol. Um não serve o outro. Aí você perde a dinâmica, porque os caras vão tentar partir para cima, a bola que dá para tocar, tem uma bola que eu vou até mandar uma bola para Dailton, porque tem certo momento que ele é muito delegado, né? O Matheus da Vó passando, toca a bola pro Matheus, ele não tocou, toca a bola, que estava daqui de casa, ele não ouvia, né? Vocês sabem por que ele não vai ouvir, né? Se eu tô em casa. Mas, pô, falta a tranquilidade do Dailton. Cansou no seu lugar, aí que eu falei para vocês, falta peça. Porque você tirar o Adailton para colocar o Dodô, ainda faz aquela raiva de fazer o terceiro gol do clube do Remo, sozinho, de cara, aberto, sabe? Aí, sinto muito, Dodô. Não é mais. Foi só no começo do Parazão e uma breve ilusão que passa no horizonte dos nossos olhos. Mas era um clube do Remo, galera. Era um jogo difícil, porque nós tivemos a semana conturbada. Vocês sabem que as estruturas foram abaladas. E vocês viram aí. Agora nós podemos aqui passar para vocês que ficou sentimento sim. O próprio Máriozinho fala no final, ele diz assim: vencemos tudo, vencemos até os traíra. Porque você sentar na mesa, eu sei muito bem que eu já senti na pele isso aí, gente. Eu falei uma vez para um camarada meu aqui,
que eu fazia um projeto com ele. Eu disse, tu sentou na mesa comigo, tu sorriu comigo. Quando foi no final que tu tinha uma menção, tu me abandonaste. Num trabalho que a gente fazia junto. Então eu imagino, pela voz do Mariozinho, pela menção do próprio Marcos Braz numa entrevista que ele deu pro Meu Poderoso Leão, né, que ele falou que até quarta-feira nós teremos treinador. E ele fala ali, não, no futebol acontece isso, né? Na carta do clube do Remo, da demissão do Daniel Paulista. Agora eu vejo que os bastidores não foram tão legais assim. Porque depois que ele foi pro esporte, gente, eu sei que vocês vão me pedir, Ricardo, esquece isso, mas eu tô só dando esse desabafo porque eu sou muito, assim, de olhar as pessoas e verificar, para dar sempre o critério da dúvida, né, gente, pra gente não ser injusto. Aí quando eu vejo ele dando uma entrevista no esporte, cheguei e tal, e não deu uma entrevista no clube do Remo. O esporte vai parar agora no meio do Mundial que vai ter. Poderia ter saído pela porta da frente. Mas se acovardou e o time mostrou para ele hoje que nós temos capacidade sim aqui. Tá? Lutamos e se negamos a perder. Ficam só os leões. Fica essa frase para nós, gente. Ficam no clube do Remo só os leões. Vem pra cá quem tem garra, quem tem raça e vontade de vencer com o clube do Remo. Porque pro senhor Daniel Paulista foi feito todas as vontades que ele queria. Ele pediu o Regis, o Remo trouxe o Regis. Ele pediu o Davó, o Remo trouxe o Davó. Tá? Ele pediu o Madison, que é o volante que ele pediu. O Remo trouxe o Madison que tá aí. Que nem utilizado é e nem por ele foi. E mesmo assim, ele fez que nem o corno quando volta com a ex. Sai correndo no primeiro estalo de mão que ela dá. É assim, gente. Eu fico indignado que foi trairagem. Me perdoem, gente. Mas foi trairagem. Eu tava com isso já para desabafar. Só que a gente, para não conturbar o nosso ambiente, a gente fica ali, né? Torcendo para as coisas darem certo. A gente sabia que seria um jogo muito difícil, um jogo de superação para esses jogadores. E mostraram e provaram para nós que nós temos um elenco que se esforça do início ao fim para não perder. Bom, galera, até esse momento, como eu falei para vocês, o clube do Remo é o quinto colocado, já que o primeiro é o Goiás aí, que vem disparada, ganhou o seu jogo contra o Volta Redonda, né? O Novo Horizontino está em segundo com 22 pontos, o Cuiabá com 21 e o Curitiba com 20. O Remo também vem com 20. Porém, a importância dessa vitória foi para não deixar os times desgarrados à frente. Como vocês sabem, nós teremos confrontos aí e confrontos até com o nosso próximo adversário. Esse mês temos adversários difíceis, até porque o próximo jogo em casa do Clube do Remo é com ela. A Mucura, a panha de todos. Com certeza vai querer entortar o galdo para o nosso lado. Bom, gente, essa 10ª rodada, 11ª, como vocês sabem, ela começou na quinta-feira com Botafogo 0, Curitiba 0, Botafogo empatando em casa, Novo Horizontino que ganhou a Chape por 1-0, Cuiabá fez 1-0 na Mucura, né, ali no final, né, aos 37, 38 minutos, o América Mineiro perdeu em casa para a Ferroviária, a Ferrinha chegando aos 15 pontos aí, meus amigos, olha, o Avaí ganhou de 1-0 o CRB, tá? O Goiás bateu de 2-0 hoje o Volta Redonda, que eu estava vendo o início desse jogo. Teve inclusive até um lance de cabeça dos dois zagueiros ali, né? Um saiu com concussão, né? Até a ambulância teve que entrar, o outro abriu a cabeça, o outro abriu a testa também do outro, né? Faltou ali a melhor compreensão dos dois, até para salvar uma bola que quase seria gol do Volta Redonda. O Atlético Paranaense, o Furacão, que é o nosso próximo adversário, perdeu em casa para o Atlético Goianiense, um gol de escanteio ali, uma bola cruzada de cabeça na área, né, gente? É um próximo adversário difícil, a gente sabe, porém ele vem combalido, né? E a gente vai aproveitar esse momento. E o último jogo desse domingo, tá, gente? Porque ainda tem jogo amanhã, foi Remo e Operário, 2-1 para o nosso querido clube do Remo, tá? Amanhã teremos Criciúma e Vila Nova, Amazonas e Atlético. Gente, nós sabíamos que seria uma situação adversa pelo aquilo que a gente viveu nos bastidores. Porém, não impossível de ser superada. E esses atletas mostram para nós que dá para acreditar nesse time. Claro, o Marcos Braz deu uma entrevista antes, ele falou que vai chegar jogadores ainda nessa janela, tá? Claro, o foco principal é o treinador, porque nós não esperávamos isso, ninguém esperava isso, porém, é bola para frente.
eu encerro aqui com vocês o assunto Daniel Paulista. Só se ele tocar no meu nome lá onde ele estiver, né? Mas como falaram, né? Eu não sou vingativo não, mas eu ainda vou ver o Remo na primeira e eles caindo para a segunda. Meus amigos, obrigado a todos. Seguimos aí nessa toada, como vocês estão vendo, tá quente hoje também, né, gente? E quem chegou até esse final, não esqueça, curte, compartilha, deixa teu like. E é Clube do Remo sempre, galera. Chegamos aos 20 pontos na 11ª rodada e seguimos o trabalho focado, que o nosso objetivo principal é bater esses 45 e Série A, tá? Nós vamos chegar, gente. Vamos chegar. Sofremos sim, momentaneamente, né? Perca nos nossos alicerces, né? Eu fiquei pensando hoje, os leões atacaram o leão, né? Os dois leão, o do PC e o Sport atacaram o leão, né? Pela briga do melhor leão. Mas nós vamos superar. Nós vamos recuperar, gente, tá? Nós temos bala na agulha para trazer profissionais bons, para superar esses que foram. Agradeço o trabalho deles e ó, tchau. Valeu, forte abraço. Graças a Deus deu tudo certo, meus amigos. Muito obrigado a todos, valeu. Vamos, leão sempre, leão na veia, lutando até o fim. Não adianta. Nós vamos lutar, 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 tá? Até o último soldado. Forte abraço a todos. Valeu, bom domingo. Aproveitem com a sua família. Curta uma pizza agora aí, né? Aproveite e retorne para sua casa em paz, meus amigos. E tamo junto por uma boa semana. Claro, com a vitória do Clube do Remo, tudo melhora. Valeu!